Meus irmãos, está conosco hoje Pastor João Paulo. Pastor João Paulo não é somente um colega de ministério, mas é também um amigo. E assim como Pastor Bandeira, Pastor Elias foi meu colega de turma, né? Não tem nem o que a gente falar. Mas Pastor Bandeira foi da turma do Pastor Tiago, não foi? Então, quando eu estava chegando, ainda ficamos juntos ali um pouquinho, estava saindo. E aí, depois, aqui na região, a gente acabou se aproximando mais. E o pastor João foi um pouquinho antes de eu sair também, né? Eu estava saindo do seminário, o pastor João estava chegando, né? Mas esse pouco tempo que eu estive com o pastor Bandeira, né? A gente conseguiu ali criar uma amizade, não foi diferente do pastor João. Pastor Elias, não tem nem o que comentar, que foram 4 anos juntos ali, 4 anos não, 4 anos e meio, 5 anos juntos ali, todos os dias naquela lida ali do seminário. Elias com aquela, a tarefa, né, acho que já no finalzinho do seminário, já tinha assumido o ministério lá em Santa Inês, lá no Vale do Jequiriçá, 300, quantos quilômetros, Elias, de Salvador? 300 quilômetros de Salvador. Elias ia, chegava nos finais de semana, ia para Santa Inês, na segunda-feira voltava, né, e aí passava a semana toda conosco. E aí, nesses encontros, né, de corredor do seminário, criou-se uma amizade entre eu e o pastor João, tá? Estaremos orando nesse instante, para a gente, eu até falei com ele ali, eu quero você mais vezes aqui conosco, né, porque é alguém assim que de fato é muito amado, tá? Estaremos orando então nesse instante. Estenda suas mãos para cá, para que Deus assim possa estar iluminando o teu filho, de forma que ele venha trazer aquilo que o Senhor colocar ao teu coração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, louvamos ao Senhor mais uma vez nessa noite, e agradecemos, ó Deus, por cada momento que o Senhor permitiu com que fizéssemos aqui, Pai, os louvores, a adoração, ó Deus, as canções entoadas pelas SMHB, Senhor, estamos felizes de termos, Senhor, essa oportunidade de engrandecer o teu santo nome. Como disse João Batista, importa que nós venhamos diminuir e que o Senhor Jesus seja exaltado. Nesse momento, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua mão especial. Pedimos, ó Deus, a tua iluminação sobre a vida do teu filho, para que a tua palavra, Senhor, ela seja pregada, para que, Senhor, as vidas sejam alcançadas, para que as vidas sejam ministradas, para que as vidas sejam desafiadas a serem mais parecidas com teu filho amado Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Jamerson. Boa noite, meus irmãos, graça e paz para todos. Como é bom estar aqui nesta igreja. Eu tive a oportunidade de conhecer o seu antigo pastor, caminhamos juntos. O pastor Álvaro era muito amigo do pastor Gilson, lá da Igreja Batista Sião. Eu também sou filho de Sião, e o conheci, fizemos uma amizade boa. Depois, na ordem, caminhamos muitos momentos juntos, e quando ele me estendeu um convite para estar aqui, infelizmente o dia não foi possível, assim como o Jamerson, pastor Jamerson, que me convidou o ano passado, no mês de agosto, no ano agora, eu não pude estar presente. O mês de agosto, às vezes, é bem concorrido por causa da juventude, e naquela oportunidade eu não... Foi verdade. Ele lembrou um outro fato aqui. Sim, não pude estar. E agora, recentemente, o nosso amigo também, Tiaguinho, com problema de saúde, o pastor James nos convidou para substituí-lo, mas Deus ouviu, não somente a minha, mas as nossas orações. Deus restaurou e continuará restaurando totalmente a saúde de Tiaguinho. Tiaguinho perdoe,
Pastor Tiago. Pastor Tiago. E ele foi, sei que foi bênção. Então, quero agradecer primeiramente a Deus por estarmos juntos nessa noite. Agradecer ao pastor Pete, agradecer a Elias, que está conosco. E onde eu vou, minha esposa sempre está comigo. Aí, por dois motivos. Primeiro, eu tenho medo de andar sozinho. Não é brincadeira não, viu, irmãos? Eu não gosto de andar sozinho na estrada, eu morro de medo. E aí eu sempre digo para ela, Lu, eu quero que você vá comigo. E ela sempre vai. Pegamos Elias mais cedo, aí a gente fez uma geral na casa do meu sogro, eu sabia que ela estava muito cansada, e amanhã de manhã ela está com a EBD. Aí ela, se você quiser ficar, Elias está comigo. Aí ela, é sério? Eu falei, é sério. Aí ela, tá bom, transmita um abraço para a igreja e diga que foi você quem disse que eu podia ficar. Então, se alguma de vocês conhecer o Zinete e ela perguntar, pode dizer que eu falei que fui eu que pedi para ela ficar em casa, que Elias estaria comigo. Então, obrigado, viu, mano, por estar aqui comigo nessa noite. Eu sempre digo que eu estou pastor, porque logo, logo o Supremo Pastor vai chegar e todos nós seremos pastoreados por ele. Hoje eu estou pastor na Igreja Batista do Cordeiro, em Salvador, na Boca do Rio, uma igreja aconchegante, uma igreja amável. Se você estiver em Salvador e estiver precisando da nossa ajuda, pode nos ligar, pode pedir o telefone ao pastor James. Eu sei que é pertinho, mas às vezes está aqui, sei lá, algo previsto acontecer, pode nos ligar, tá certo? Nós estamos lá para servir. E se por algum motivo você quiser sair do paraíso e morar em Salvador, já tem uma igreja para congregar, a Igreja Batista do Cordeiro, tá bom? Sou pai de um casal de filhos lindos, e a Caroline deve estar acompanhando, ela está em Muniz Ferreira, mas aonde eu vou ela fica procurando, e se ela pediu o nome da igreja, e aí eu já sei, já achei também o canal no YouTube, sei que ela deve estar me acompanhando, beijão para você, filha. E do João Pedro, Olivia tem 19, João Pedro tem 10, vai fazer 11 agora em outubro. São meus presentes que Deus me deu. Mas sem mais delongas, irmãos, eu quero primeiro parabenizar a SHB, parabenizar por 6 anos, mas parabenizar por essa festa linda e pelo tema que foi escolhido. Com Cristo venceremos. Não tenho dúvida, e sei que você também não tem dúvida disso. 6 anos, jubileu de açúcar ou perfume. O açúcar, ele traz doçura ainda, que a gente, todos nós entende, ou pelo menos devemos entender, que não é tão saudável para a saúde, mas quando você come e gusta de uma banana docinha, está cheia de açúcar, é maravilhosa. Uma maçã, uma laranja, como é bom. Então que essa doçura que faz a gente sorrir, ficar alegre, continue a existir, não apenas neste ano em que a SHB está celebrando o seu jubileu de açúcar, mas até a volta de Cristo. Também pode ser jubileu de perfume. E a Bíblia fala de perfumes, mas acho que nós não podemos esquecer, o bom perfume de Cristo. Que todos nós, não apenas a SHB, mas toda a igreja de Jesus Cristo, possa exalar esse bom perfume. E todos que estiverem ao nosso redor, estiverem próximo, possa sentir, e por que não, aqueles também que estiverem distante, pois a palavra de Deus é para ir até os confins da terra. Com Cristo venceremos, e o versículo que foi proposto, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, eu convido você a abrir a sua Bíblia, mas eu não quero ler apenas o versículo de número 1, eu quero agora ir até o 5, e em seguida, se possível, manter a sua Bíblia aberta, nós iremos fazer uso dela um pouco mais, amém? Já vi alguns se colocar em pé, outros ainda estão abrindo a Bíblia. Se o pastor Jamerson disse que é pecado você abrir o celular, é pecado. É porque às vezes a gente não se limita a abrir apenas na Bíblia, né? Satanás é ousado, rapaz. Aí ele quer que a gente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mas, se for só na Bíblia, você pode
abrir não é pecado não, se for só a Bíblia, mas se for para outra função, deixa para daqui a pouco você fazer. Já vi que a grande maioria achou. Romanos 8, 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. 2, porque a lei do Espírito, vida é Cristo Jesus, e este me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o Filho Jesus, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas espirituais. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi aberta, lida, agora será explanada. Fala ao nosso coração, fala ao Teu povo, e que eu continue reduzindo a nada e o Senhor continue crescendo aqui neste lugar, nas nossas vidas, em todos quantos estão aqui e aqueles que virão. Deus, eu também quero te pedir pela cidade de Dias d'Ávila. Abençoa, Senhor, este município, abençoa esta cidade, abençoa todos quantos vivem aqui, as igrejas, Senhor, deste lugar, não apenas as igrejas batistas, mas todos os seus servos fiéis e verdadeiros, que possam ser adoradores verdadeiros do Senhor, assim como nós que aqui estamos, e queremos te dizer, se porventura o Senhor procurava um adorador, encontre em nós, encontre em mim, encontre aqui, encontre, Senhor, pois nós queremos apresentar o perfeito louvor a Ti. Nos santifica, vivifica-nos e fala conosco, é o que eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Esqueci de perguntar ao pastor Jânio quanto tempo eu tenho. Isso é bom, não vou olhar para ele, porque se ele olhar para dizer assim, ó, eu vou entender que é 2 minutos, talvez eu fizesse 2 vezes 20, então eu vou olhar para o relógio de lá e ficar à vontade, porque se passar das 2 horas da manhã, vamos todos para a Casa de Bandeira. Você mora em Mato, não, Bandeira? Mora aqui, todo mundo para a Casa de Bandeira, está certo, combinado assim? Somente se eu passar de meia-noite. Se der eu terminar antes, a gente vai para casa, pastor Jamerson, e vamos degustar de um delicioso café da manhã. Amanhã pela manhã, eu acho que tem escola bíblica, e a gente vem para... Pronto, já saímos da casa do pastor, vamos vir direto para EBD. Com Cristo venceremos. Falar em vencer, meus irmãos, nesse tempo em que estamos vivendo, traz alguns sentimentos. A gente pensa em Bahia, pensa em Vitória, alguns pensam em política, outros pensam em competição de diversas formas. E quando Paulo está escrevendo, e ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente já começa a entender que ele não estava falando de política, não estava falando de esporte, não estava falando de competição, mas ele estava falando de um adversário que infelizmente tem sido colocado à parte, que é a morte. Muitos já não têm valorizado ou reconhecido que ela existe e que ela é real, assim como o pecado. E por que, pastor, o senhor diz da morte? Porque a morte, ela traz consigo algo que vai chegar até mim e até você, que é o pecado. Por mais que a gente viva, por mais que a gente queira se afastar todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os segundos, ele nos procura. E Paulo está dizendo que nenhuma condenação há. Você não é mais escravo do pecado. Eu não sou escravo, eu não preciso ter medo dele. Porque com Cristo eu posso vencer. Porque com Cristo eu tenho a certeza de que eu sou mais do que vencedor. Sabe, queridos, é tão interessante que nós estamos vivendo dias difíceis. São muitas as batalhas que nós enfrentamos diariamente. Desânimos,
tentações, crises familiares, crise política, crise mundial, pressões emocionais, instabilidade financeira. Agora se fala do tarifaço que está sendo colocada pelos americanos sobre o brasileiro. E nos últimos dias eu nem acompanhei. Que bom, porque se já reduziu, se já tirou, é indiferente. Porque todas essas coisas, meus irmãos, ela não está distante de nós. Mas percebe como nós vamos esquecendo? Em 2019, eu estava trabalhando em uma escola na Rua da Moraria, em Salvador, e sobreveio uma crise mundial. 2019 não, perdoe, 2009. 2009. A chefa chegou para mim e falou assim: você vai ficar, mas eu vou demitir fulana, fulana e fulana. Eu era o chefe da secretaria, era uma escola de cursos técnicos na área de saúde. E naquele dia, eu cheguei para minha chefa e falei assim: por gentileza, não demita fulana, ela está com um bebê de apenas 6 meses, está retornando agora, faça, me demita, minha esposa está trabalhando. E ela olhou para mim, ela me chama de Paula, ela falou: tem certeza, Paula? Eu falei: tenho. Ela: está certo, eu vou mandar então sua documentação para a conta, a gente fazer a troca. Assim ela fez. Uns 3 dias depois eu recebi a documentação para procurar o seguro-desemprego e tal. E até então eu não tinha falado para minha esposa, quando eu realmente estava demitido, fiquei trabalhando, né, esses dias. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa: tenho uma notícia para te dar. Aí ela: diga. Eu falei: eu estou desempregado. E ela deu risada, olhou para mim: eu também. Percebe, irmãos? Nós não estamos distante disso. Luzinete trabalhava lá no Novo Tempo, ali no Monocô na época. Nós não estamos distante disso. Aí quando chegamos agora, 2019, a crise mundial, talvez uma das maiores, a pandemia da Covid-19. E louvado seja Deus, porque nós estamos aqui, nós passamos. Você pode dizer: pastor, eu perdi um amigo. Eu também perdi amigos. Perdi pessoas queridas, pessoas da igreja muito próxima, muito amada. Quantas crises nós passamos, quantas adversidades. Mas em meio a tudo isso, há uma boa notícia. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, no versículo de número 37, a gente vai entender que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas a nossa vitória não vem da nossa força, a nossa vitória não vem da presença de um amigo, a nossa vitória não vem porque você tem um ótimo intelecto, não vem porque você tem um título de doutor, não vem porque você cursou a melhor faculdade, não vem porque você tem a conta recheada dos seus milhões. A nossa vitória, ela vem porque a presença do Senhor, ela é real e verdadeira na minha e na sua vida. Porque nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:6 vai dizer: ora, não sabeis que vós é templo do Espírito Santo, que habita em vós? A nossa vitória vem por Cristo. A nossa vitória é o próprio Cristo. Imagine um soldado em um campo de batalha com todas as suas armaduras, mas ele traz consigo todas as armas mais potentes, porém, ele está sozinho diante de um exército inimigo. Suas chances de vitória são praticamente nulas, irmãos. Assim sou eu, assim é você. Quando tentamos vencer esses desafios, essas dificuldades, esses obstáculos, com as nossas próprias forças. Mas quando esse soldado recebe a companhia de outros soldados, ele começa a ter possibilidade. Mas deixa eu te dizer, você não precisa de outros, você tem um general. Você tem o general dos generais que vai à sua frente, garantindo a vitória. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Então, com Cristo com Cristo seremos mais do que vencedores. Disse que o pior
dos piores pregadores é aquele que diz em quantos pontos está dividida a sua mensagem. Eu dividi a minha mensagem em 3 partes, falei tanto, só para dizer que foi a introdução. Mas o primeiro ponto, queridos, que eu quero chamar a sua atenção é: em Cristo vencemos a condenação do passado. Veja, o texto diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa qual foi o seu pecado, o que foi que você praticou. Eu fiz um trabalho de capelania na Lafayette Coutinho e na Lemos de Brito. E durante muito tempo, eram as segundas-feiras à tarde, e um belo dia, eu estava lá na Lafayette Coutinho, em Castelo Branco. E, através da grade, um jovem chegou para mim e falou assim: como eu faço para acessar, para poder participar dos cultos? Eu falei: você tem que me dar o nome, e eu vou pedir autorização para você sair e vir, porque era dividido, tinha uma igreja ali dentro mesmo. Não sei se alguém já conhece, isso eu estou falando na Lafayette Coutinho. E aí ele me entregou o nome completo, com os dados que eu havia pedido. Eu entreguei lá para a assistente social. Aí na semana seguinte ela não liberou, na outra semana ela liberou de forma condicionada, ele precisava estar acompanhado e ele foi. Eu sei que depois de um mês ele foi sozinho, e eu dava atendimento pastoral lá também. Ele pediu para conversar comigo. Comecei a conversar com aquele jovem que era de Muritiba, e ele começou a contar a sua história, e ele falou assim: eu mereço estar aqui, o lugar que eu preciso estar é exatamente aqui, pastor. E eu falei para ele: mas por quê? E ele disse: eu participei de uma chacina em Cruz das Almas. Lá nós tiramos a vida de 6 pessoas. Eu mereço estar aqui. Eu ouvia aquele jovem falar e as lágrimas desciam dos seus olhos, e eu também comecei a chorar. E ele depois falou assim: mas eu estou aqui por um crime que eu não fiz. Ele estava lá acusado de estupro. E eu percebi que era verdade o que ele dizia. Ele não havia estrupado realmente aquela jovem, mas ele estava preso, reconhecia que merecia. E naquele dia, logo depois que passou a emoção comigo e com ele, eu compartilhei esse texto, mostrando que, embora ele estivesse distante da sociedade, tivesse com a sua liberdade reduzida, ele não estava impedido de adorar a Deus. Ele não estava impedido de glorificar a Deus naquele lugar. E que os crimes dele estavam perdoados. Todos os crimes dele estavam perdoados, porque a palavra de Deus nos garante. Romano diz que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Jesus Cristo, para aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor. Mas antes de Cristo nós estávamos, não somente eu, não somente você, todos, sobre a condenação por causa do pecado. No início agora de julho, houve a Assembleia da Convenção Batista Baiana e também dos seus órgãos auxiliares, e na Ordem dos Pastores, o preletor foi o pastor Rafael Abdala. Ele fez uma comparação sobre o pecado que marcou e chamou também a minha atenção. É aquele texto de Lucas capítulo 7, foi o que ele usou como base. Quando Jesus vai à casa de Simeão e entra uma mulher, inclusive, que não tinha nome para aqueles que ali estavam. Era chamado de a mulher pecadora. Ela chega, começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, a enxugar com os seus cabelos. E ela quebra também um vaso de alabastro, derrama sobre os pés de Jesus. Aquele anfitrião da casa, vendo o que ela estava a fazer, começa a pensar:
e dizendo dentro de si mesmo, se Jesus soubesse, se ele realmente fosse o Filho de Deus e soubesse quem está a fazer isso, provavelmente ele não deixaria. Jesus, conhecendo a mente daquele homem, como conhece a minha e a sua, fala para ele uma história interessante. 2 homens com uma dívida muito grande. Um devia 50 mil reais ao pastor Jamerson. E eu devia 50 reais ao pastor Jamerson. Só que o pastor Jamerson sabia que eu não tinha condições de pagar os 50 reais, nem tampouco o que devia 50 mil. O pastor Jamerson, sabendo disso, perdoa a dívida, tanto do que estava a dever 50 mil, quanto a minha, que era 50 reais. Jesus, isso aí eu estou só ilustrando, o texto diz isso da dívida, um devia 500, outro devia 50, eu que ampliei para 50 mil reais. Jesus Cristo olha para aquele homem e diz, qual deste terá maior gratidão? E Simão diz, aquele que mais foi perdoado. Ele diz, verdade, verdade, esse será mais grato. Sabe, queridos, assim como o pastor Rafael Abdala contou a ilustração, eu posso também falar. João Pedro, ele nasceu num lar evangélico. Antes de João Pedro nascer, eu já conversava com ele lá na barriga de Luzinete. Quando João Pedro nasceu, eu fui a segunda pessoa a pegar João Pedro, a apresentar ao Senhor. A enfermeira, foi cesariana, pegou, eu falei, me dê. E ela olhou para mim, tipo assim, depois ela, o senhor não vai desmaiar não, né? Eu falei, não, eu quero meu filho. Peguei João Pedro, apresentei a Jesus Cristo. Apresentei àquele que é dono do meu filho. Desde então nós estudamos a palavra. Desde então nós lemos a palavra. Desde então João Pedro ora. Mas aquele homem que estava no presídio, que cometeu aquela chacina, talvez por si só, e talvez não, por si só, ele não teria perdão. Assim como João Pedro, que conhece a palavra do Senhor desde o ventre, ele não tem por si só perdão. Mas Jesus Cristo perdoou aquele homem e perdoou também a João Pedro. Muitas vezes, para aquele homem entender o que Jesus fez é mais fácil do que às vezes para João Pedro. E minha oração é que ele compreenda que Jesus Cristo morreu por ele, mesmo ele não tendo, e espero que ele não experimente também dos prazeres que a carne às vezes quer oferecer. Eu oro todos os dias pelo meu filho, irmão. Todos os dias. Porque eu sei que este mundo não está fácil. Sabe, é bom a gente entender isso. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos todos sobre a condenação por causa do pecado original, por causa do pecado primordial. Mas a Escritura, Romanos vai afirmar que todos pecaram, que todos que estão sem Jesus Cristo, eles estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. É isso mesmo, 3:23. Enquanto aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, eles são justificados, são declarados justos diante de Deus, não por nosso mérito, mas pela graça, mediante a fé. Pois pela graça somos salvos. Efésios capítulo de número 2. Pela graça sois salvos. A condenação que antes pesava sobre nós foi cravada na cruz. Colossenses vai dizer, vai mostrar, Colossenses 2:14, o passado, com todos os seus erros, pecados, foi apagados pelo sangue de Jesus Cristo. A versão NVT da nossa Bíblia colocou Mateus 26:26, que o sangue de Jesus apagou a multidão de pecado. A versão Almeida, a versão NVI diz que ele purificou do pecado. Mas a NVT diz que foi a multidão de pecados.
Não importa o que você praticou, não importa o que você fez, Jesus Cristo, Ele tem o poder para nos fazer vencedores. Para nos fazer vencedores. Portanto, meus irmãos, não esqueça disso. Você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Se você está em Cristo, não há condenação. Você é livre, perdoado, restaurado. Não permita que a culpa ou o passado traga dúvida agora no presente. É tudo que Satanás quer, trazer dúvida. Viva sendo perdoado diariamente por Jesus Cristo. Mas a segunda coisa, em Cristo vencemos a carne. Ah, meus irmãos, vencer a carne não é fácil. Não é fácil. Lutero falou uma coisa interessante. Ele disse que pensou que na hora do batismo, o pecado e os prazeres tinham morrido. Mas não é que o danado sabia nadar? Sabia nadar, continua vivo. É assim, meus queridos. Por favor, não comece a jogar celular, Bíblia, não comece a jogar o que você tem sobre a minha direção, não. Mas todo dia o pecado, ele bate à nossa porta. Todo instante ele bate na nossa porta. Às vezes são com pensamentos, às vezes é com palavras, às vezes é com atitudes. Todo dia ele bate. Tem uma música de um cantor brasileiro que eu não gosto muito dele, inclusive. Eu até falei isso em Santa Inês da última vez. O Thales Roberto. Ele diz que todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas será que eu estou dizendo não? Ou às vezes eu tenho me aproximado dele? Eu preciso aprender a dizer não para o pecado. Eu preciso aprender a dizer não. Mas todo dia, toda hora, todo instante, no trabalho, na faculdade, em casa. Ah, meus irmãos, em casa é um desafio ser crente. Luzinete, ela me conhece. Minha mãe me conhece. Sabe das minhas vontades. E como eu conheço João Pedro? Eu comprei uma caneta, eu gosto muito de canetas e tal, comprei uma canetazinha e deixei lá. Quando eu procurei a caneta, não estava. Eu cheguei e falei, Luzi, foi você que pegou ela? Não, eu falei, foi João Pedro. João Pedro, você pegou a caneta? Aí ele, mas por que tudo sou eu, pai? Eu falei, só quero que você me diga que você pegou a caneta ou não. Mas tudo nessa casa sou eu, sabia que foi ele. A desculpa quando ele faz alguma coisa é, tudo sou eu. O senhor só pergunta a mim. Por que o senhor não pergunta a Lívia? Por que o senhor não pergunta a minha mãe? Se ele falar alguma coisa desse tipo, eu já sei. Foi João Pedro. E aí eu falei, filho, eu não estou preocupado com a caneta. Eu só quero saber se foi você e não quero que você minta. Aí ele, pai, eu peguei, levei para a escola e acabei perdendo. Eu falei, pronto, não faça mais isso. Percebe como nós conhecemos quem está perto de nós? Dentro de casa é assim. As pessoas nos conhecem, as pessoas sabem como nós somos, as pessoas sabem se o que eu estou falando ou o que você está falando dentro da sua casa é verdade. Por isso, ser crente dentro de casa é um grande desafio. Porque o seu testemunho, ele vai impactar. A pergunta é, de que maneira? Positiva ou negativa? Se eu estiver impactando de forma positiva, tenha certeza que não apenas você será mais do que vencedor, mas toda a sua casa vencerá o pecado. E um dia estarão assim como Josué, que afirmou dizendo, eu e a minha casa serviremos. Aí você vai colocar no presente dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu preciso ter certeza disso, que em Cristo nós vencemos a carne, mas não é fácil. Veja, Romanos 8, na parte do versículo 1, a parte B, ele diz, quem anda segundo a carne, mas não anda segundo ao Espírito. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você quer ser vencedor, você não pode deixar a carne dominar você. Você não pode deixar
que as coisas deste mundo sejam mais prazerosas do que as coisas de Deus. Nós temos um litoral maravilhoso, irmãos. As nossas praias, eu acho que são as mais belas do Brasil. Eu conheço algumas praias do Nordeste, mas cada vez que eu chego num pedacinho de praia aqui da Bahia, eu digo, não tem igual. Eu conheci uma praia que chama Vaizinho, fica entre Uruçuca e Itaca. Que coisa linda aquilo ali. Ainda está sendo descoberta, está começando a virar modinha. Hoje eu pastoreio na boca do rio, fica muito próximo da praia. Já falei para os irmãos, não é pecado vocês irem à praia, mas é pecado vocês abandonarem a igreja. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 25. Não deixemos de congregar, como muitos têm feito, ainda mais agora que se aproxima o dia do Senhor. Nós não podemos, irmãos. A igreja não salva, mas a igreja é um lugar onde os salvos se reúnem para adorar a Deus. A carne na Bíblia, ela representa a natureza humana, corrompida, pecadora, que vive para satisfazê-la. Eu poderia dizer que eu sempre fui crente. Minha avó se converteu, acho que poucos aqui eram nascidos. Em 1955, tinha alguém nascido aqui? 1955. A senhora? Tem uma pessoa. Minha avó se converteu na Igreja Batista 2 de julho, em maio de 1955. Eu não lembro a data, eu não sei a data, porque ela não lembrava, ela não lembrou da data que ela se converteu, mas ela lembrava o mês, lembrava o hino e o ano. Foi para o interior, pregou o Evangelho Muniz Ferreira para boa parte daqueles e dentro de casa. Com 16 anos, ela dizia assim, ele engrossou o cangote e achava que já era homem grande. Isso era eu, ela dizendo para mim. Dos meus 16 anos até os meus 21, eu fiquei fora da igreja de Jesus Cristo. Eu aprontei. Eu tive uma vida miserável. Eu comecei a beber. Aí eu bebia na sexta, bebia no sábado, mas eu precisava também beber no domingo. E às vezes nas segundas, eu tinha alguns amigos que saía também para beber. Eram doses de alegria. Eram doses pequenas e totalmente passageiras. Totalmente. Até que em 2021, aos meus 21 anos, eu estava em Salvador, cheguei na Igreja Batista Sião, pastor pregando, aí eu já lembro a data, foi em 13 de novembro, dia 13 de novembro, e ele falou assim, pregando em Samuel, ele disse, eu serei para vós pai, vós será para mim filho, se vier fazer aquilo que me desagrada, castigá-lo-ei com chicotes de homem e com varas de homem. Isso era Deus falando para Davi o que ele iria fazer com Salomão. Eu falei, eu preciso de um pai que me dê uma surra, me bote na parede e me dê um tapa forte, me eduque, diga você sem vergonha, você precisa tomar vergonha na sua cara. E eu já conhecia Sião, sabia que muitas pessoas iam lá à frente, pastor Walter fez o convite, quem queria entregar Jesus Cristo, eu levantei a minha mão. Naquele dia eu fui sozinho. Mas graças a Deus que eu fui sozinho, porque o Espírito Santo está com você, está com aqueles que aceitaram Jesus, foi comigo e me manteve de pé até hoje. Sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a nossa carne, ela às vezes precisa de doses de felicidade diária, que o mundo quer oferecer, mas Jesus Cristo, Ele é a nossa alegria completa. Jesus Cristo, Ele é a nossa alegria plena. Eu não preciso de doses homeopáticas. Ele é suficiente. Ele é suficiente. O texto de Romanos, ele nos alerta, ele diz que os que se inclinam para a carne, eles cogitam as coisas da carne, ele deseja as coisas da carne, ele vive para satisfazer o seu ego, para satisfazer a vontade da carne.
ele pende para a carne. Romanos 5 e 6. Mas ele também diz que aqueles que olham para Cristo, aqueles que vivem para Cristo, ele anda segundo o Espírito. Eles fazem as coisas do Espírito. Ele procura fazer e dar prazer àquele que o salvou, aquele que o tirou da morte, aquele que o resgatou das garras ferozes de Satanás, que está aí, procurando, não é que estava não, ele continua procurando a quem ele possa tragar para destruir, porque ele só veio para matar, roubar, e fazer isso, destruir. Mas não é matar de forma imediata, é começando matando os sonhos, matando projetos, matando dentro de casa, na família, vai matando aos poucos, destruindo aos poucos. Sabe, queridos, eu preciso, irmãos, viver para o Espírito, andar com o Espírito e no Espírito. Eu não vou. Aí eu vou. Não estou dizendo que é falar algo desconhecido, não. Eu estou dizendo que é viver as coisas espirituais. É viver em santidade. Santidade que muitas vezes é falada, mas nem sempre é vivida. Eu acho que nós deveríamos falar menos e viver mais em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo de número 12, 14. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Percebe que tem algumas coisas também na Bíblia, não está na mensagem não, que nós falamos muito, mas vivemos pouco. Santidade é uma delas. Oração. Nós falamos tanto em oração, mas às vezes a nossa vida está raquítica de oração. Gostamos de orar publicamente. Entenda orar publicamente como orar coletivo na igreja. Mas o fechar a porta do quarto e orar secretamente tem esvaziado, tem sido esquecido. Amor. Às vezes falamos tanto em amor. A igreja precisa amar. A igreja precisa viver em amor. E nem sempre nós estamos demonstrando este amor. A carne, meus irmãos, é como um carro desgovernado, numa ladeira. Se você solta os freios, será levado direto ao abismo. Mas o Espírito é como um volante, firme e um freio seguro, que nos mantém na direção certa, que nos leva ao caminho de vida e vida eterna. Eu não posso viver distante do Espírito Santo. Viver segundo o Espírito é uma escolha diária. Quando nós oramos, nós levamos a palavra, nós lemos a palavra e levamos a palavra ao Senhor. A palavra daquilo que tem me inquietado, a palavra daquilo que tem tirado o meu sono. E Deus responde. Porque a oração não é como muitas vezes nós ouvíamos falar. Minha avó dizia assim, orar, meu filho, é você falar com Deus. E eu achava bonito aquilo, mas eu cresci, e assim como você aprendeu, que orar é conversar. Porque eu falo, mas eu também ouço. Há poucos instantes eu estava conversando com o pastor Jamerson e com o pastor Elias. Conversa não é somente um, é ambos. É um falando, aí você escuta. Oração é uma conversa com Deus. E Deus espera, eu preciso conversar e Deus espera que conversemos com Ele. Terceira coisa, em Cristo vencemos as lutas do presente e o medo do futuro. Veja que eu já deixei o passado. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo, ele declara com ousadia, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nada. Já lá no finalzinho, nenhuma tribulação, angústia, perseguição, escassez, perigo, espada, se fosse hoje ele iria dizer, tiro. Nada poderá nos separar. Isso significa que em Cristo nós temos a segurança necessária
para enfrentarmos qualquer que for a batalha, do agora ou do amanhã. Do agora ou do amanhã. O medo do futuro, a ansiedade pelas incertezas da vida, tudo isso é dissipado quando confiamos em Deus. Cristo já venceu o mundo. João 16:33. Ele vai dizer que ele já venceu e nos chama a confiar nele, mesmo em meio ao caos. Eu sou estudante de psicologia na UXAL, estou no meu último semestre, então já tem 4 semestres que a gente está fazendo estágio. Então eu já tenho alguns pacientes que tenho atendido. E eu tenho um professor, ele já é um senhor, e fizemos uma boa amizade, inclusive é nosso irmão em Cristo, presbiteriano. E ele falou assim: Paulo, o que você mais vai ver no consultório serão casos de ansiedade. E eu, meio incrédulo com isso, todo aluno fica pensando em casos difíceis para se trabalhar, não que a ansiedade não seja, não sei se tem algum psicólogo aqui. Achei que era apenas uma fala do professor. Sabe, queridos, ele estava 100% certo. Eu já tive aí uns 20 pacientes nesses quase 2 anos, e a grande maioria era ansiedade. Pessoas que não conseguem entrar em casa e dormir ou descansar, a ansiedade está à flor da pele. Pessoas que estão ali e são 50 minutos, não conseguem desgrudar do celular. Pessoas que estão ali, às vezes porque foram encaminhados por alguém, mas a mente está em outro lugar. Estão totalmente distantes. Ansiedade. Mas não é que a palavra do Senhor já nos convida a não viver ansioso por coisa alguma? E a gente não pratica. A gente olha e queremos achar ou entender que isso não serve para mim. Mas Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não vai trazer vitória. A ansiedade impede que o crente, impede que o filho de Deus possa se concentrar, ouvir, entender, compreender e buscar a presença de Deus. Porque nós estamos vivendo, irmão, um mundo do tudo rápido. O mundo do WhatsApp, que quando se liga para alguém e não responde, a gente fica, sabe, ansioso, Elias. Eu falei, Elias, ele deu risada, eu vou contar então. Está tendo um campeonato de robô lá no centro de convenções. Liguei para o pastor Elias hoje, era por volta de 1h, falei assim: estou indo no centro de convenções. Quando eu sair de lá, eu te ligo, passo em sua casa, ou a gente se encontra em algum lugar, e você vai lá para casa e depois a gente segue lá para Dias Dávila. Ok? Fiquei mais ou menos umas 2 horas lá no centro de convenções. Deu por volta das 15 horas. Foco em ligar para Elias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nada dele atender. Falei, pronto. O camarada me abandonou. Vou gravar um vídeo e vou mandar para ele desaforado, dizendo que ele... Eu pensei, não mandei não, mas pensei mesmo. Lá, eu estou brincando, lá em Cordeiro o pessoal sabe que quando eu erro, eu falo para que a igreja saiba que o pastor também erra. Pastor também, homem, gravei um vídeo, não foi desaforado. Eu estou aqui em frente à Assembleia de Deus, perto de sua casa, não sei onde é. Não vou te esperar mais não, vamos embora. Fui buscar ele. Toca o ligar de novo. Ele atendeu. Peraí, irmão, vou descer, estou descendo, é porque o sinal aqui está ruim. Eu estava dormindo, ó. Irmão, às vezes nós estamos assim, ansioso porque alguém não atendeu um telefonema. A gente fica desesperado. Vencer não significa ausência de lutas. Vencer significa que na presença de Cristo, em cada batalha, você pode até passar por problemas, pode até passar no meio de guerras. Um problema de saúde, um filho que fica rebelde, um filho que começa a tirar notas baixas.
talvez um ente querido, que se envolva no mundo das drogas. Um amigo, um desemprego. Sabe que são diversas guerras que nós podemos passar? Não quer dizer que nós não vamos ter guerras, lutas, mas na presença de Cristo, em cada batalha, na presença do Senhor, nós vencemos o medo, a ansiedade, a opressão do mal. Nós somos mais do que vencedores, como Paulo nos disse. E o tempo avançou para que a gente não vá para a casa do pastor James. Concluindo, irmãos, só para recapitular, em Cristo vencemos a condenação do passado. Não há mais culpa, nós fomos justificados. Em Cristo vencemos a carne. Temos o Espírito Santo como força, mas também como aquele que nos consola. Em Cristo vencemos o medo e as lutas do presente, na certeza de que a vitória no futuro também chegará. Nada nos separa do amor do Senhor. Nada, nada, nada. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho passado por lutas. Ah, pastor, minha família está sendo destruída. Deixa eu te dizer, o Senhor não disse que seria fácil, mas Ele disse que a vitória era certa. Ele também não disse que às vezes essa vitória eu iria estar vendo. Quando Ele diz assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Ele disse que eu viria. Ele disse que iria salvar a minha casa. Isso é estranho para a gente, porque nós somos visíveis, nós somos táteis. Você sabe que esse tablet existe porque você está vendo ele. Eu sei que ele existe porque eu estou vendo e estou pegando. Mas o Senhor nos convida a crer no invisível. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza. Então, eu quero orar com você, que talvez tenha tentado lutar com suas forças, levando aos médicos, levando a um centro de reabilitação, chamando um terapeuta para ajudar na família. Talvez esteja até cansado, ferido, frustrado. Conheci uma jovem, ela falou: pastor, eu não aguento mais. Eu não encontro forças para ir à igreja. Eu perguntei por quê? Ela: porque a resposta não tem chegado. Será que não pode ser via e-mail, pastor? Eu ri quando ela falou assim: será que não pode ser via e-mail? Eu acho que ainda o Senhor tem usado cartas. Eu falei: e às vezes não é só carta não, é telegrama. E o portador se perdeu, mas ela vai chegar. E vai chegar trazendo a certeza de um amanhã melhor. A palavra de hoje é para mim, é para você. Ele está dizendo: não pare, mas não lute sozinho. Deixe Cristo lutar por você. Deixe Cristo trazer a vitória. Ele já garantiu ali na cruz que nós éramos mais do que vencedores. Portanto, meus irmãos, querida SHB, com Cristo nós venceremos qualquer que seja a luta, qualquer que seja a dificuldade. Deus nos abençoe. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida desta igreja, a vida de todos que aqui estão. Eu não sei do que é que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos corações. Traz, Senhor, a resposta ao teu filho, mesmo que seja um aguarde, mesmo que seja aquele espere, mesmo que seja aquele confie. Pois quando nós, Senhor, continuamos confiando em Ti, nós temos certeza de que o amanhã será diferente e muito melhor do que o hoje. Mas o hoje, Senhor, é o momento certo, é a hora certa de nós colocarmos diante de Ti tudo o que precisamos. E é o que estamos fazendo agora. Seja, ó Deus, uma causa na justiça, seja um ente querido, seja, Senhor Deus, uma questão voltada para a saúde física, ou quem sabe para a saúde espiritual. Cura, Senhor,
pois o Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. E nós sabemos que o Senhor pode curar qualquer que for a enfermidade. Muito obrigado, Senhor. Continue com o pastor Jamerson, com toda a sua diretoria, com toda esta igreja. Ajuda, Senhor, para que o Evangelho de Cristo alcance toda a Dias d'Ávila. E por que não, Senhor? Toda a região metropolitana, toda a nossa Bahia, até os confins da terra. Ó Deus, dar-nos uma noite de paz. Fica conosco, pois contigo temos a certeza da vitória e sem ti nada podemos fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.